Quem trouxe a Bíblia, eu vou ler algumas passagens, mas a gente vai passar no telão, então a gente pode acompanhar junto, tá bom? Então, vamos colocar a mão no coração. Você que trouxe a Bíblia, pode colocar a sua Bíblia. Você que não trouxe, pode colocar a sua mão. E vamos orar neste momento, amém? Ó Senhor, neste momento, ó Pai, nós pedimos para que, nós acabamos de louvar, pedindo para que o Senhor falasse ao nosso coração, Senhor. E é isso que nós desejamos, ó Pai, neste momento. Que nesse momento da palavra, ó Pai, o Senhor possa nos usar conforme a Tua vontade, o Teu querer. Que não venha ser o meu eu, mas que seja o Teu Espírito a me usar, ó Pai. E que nós venhamos sair daqui hoje, Senhor Jesus, transbordando, ó Pai, cheios da Tua presença e do Teu Espírito. Então fala aos nossos corações, repreende, Senhor Jesus, todo o mal, toda a distração, tudo aquilo que queira impedir, ó Pai, esse momento que venha cair por terra, Senhor. E que somente a Tua vontade e o Seu querer venha prevalecer. Que o Senhor venha acalmar, ó Pai, o coração de cada um, ó Pai. E que a Tua voz, somente a Tua voz, ó Pai, possa estar emanando, Senhor Jesus, aos nossos ouvidos. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Hoje eu quero começar a pregação contando uma história. Eu ouvi uma história e eu quero contá-la para vocês. Na história contava assim, que tinha uma moça que ela tinha decidido que ela ia se empenhar em cozinhar para ela. Ela morava com os pais dela, aí ela foi morar sozinha, ela comia muita besteira, pedia muita comida fora, até o dia que ela falou, não, eu preciso, né, estou amadurecendo, né, então eu preciso agora morar sozinha, eu preciso começar a fazer minha comida, a organizar a minha vida. E aí ela pensou, para eu cozinhar, né, para eu fazer as minhas coisas, eu preciso comprar potes. Porque com pote de comida, né, com os potinhos com tampa, eu consigo colocar as coisas na geladeira e fica mais fácil, porque às vezes sobra um pouquinho de macarrão, um pouquinho de molho, um pouquinho de alguma coisa, e é ruim colocar a panela toda na geladeira. E aí ela pensou, tá, eu tenho agora esse problema, né, que eu quero começar a cozinhar, mas eu não tenho as coisas, o que eu posso fazer? Então a primeira coisa que ela tinha que fazer era sair e comprar potes, comprar ali o material que ela ia precisar para poder resolver esse problema dela. E ela viu que ali o que ia facilitar a vida dela, de cozinhando ali e não desperdiçar alimento, era com os potes. E o primeiro ponto é esse. Nós precisamos sempre pensar na nossa vida que quando nós temos um problema ou quando surge algo que a gente precisa resolver, que a gente precisa organizar, a gente precisa fazer essa pergunta: o que eu posso fazer? Pode passar, Breno. O que eu posso fazer para facilitar a minha vida? Como que eu posso fazer para facilitar isso que eu quero fazer? Porque muitas vezes, diante do problema, diante da dificuldade, a gente foca sempre no problema. A gente sempre foca no empecilho. Então, assim, eu estou trabalhando muito e amanhã eu tenho que acordar cedo. E aí, ao invés de você olhar e falar assim, tá, amanhã eu tenho que acordar cedo, mas eu, por exemplo, nós estamos na fábrica numa semana corrida e nós estamos chegando tarde, trabalhando até tarde e eu tenho que no outro dia acordar cedo. Então, o que eu posso fazer para facilitar a minha vida? Eu vou chegar em casa, tomar banho, comer e dormir. Não vou ficar lá nas redes sociais, não vou ficar de conversinha, não vou ficar perdendo tempo. Se eu sei que amanhã eu tenho que acordar cedo. E a gente precisa criar esse hábito na nossa vida. Porque muitas vezes a gente tem um problema, tem uma questão a ser resolvida e a gente foca sempre no problema. Ou a gente foca sempre lá no final e nunca no que eu posso fazer para facilitar. Igual, ela queria ser uma pessoa que cozinhava mais, que não desperdiçasse alimento, que não ia perder as coisas, então ela pensou na solução. O que poderia facilitar a vida dela era comprar os potes. E aí ela foi, comprou os potes, só que ela comprou aqueles potes de plástico, colorido, com tampa. E aí na rotina dela, no dia a dia, ela começou a perceber que os potes
que ela tinha comprado colorido, eles não estavam ajudando muito ela, na verdade, estavam atrapalhando. Porque ela ia, por exemplo, fazer um patê de manhã, aí ela colocava o restinho sobrando no pote. Só que aí, no final da semana, quando ela ia limpar a geladeira, ela via que tinham 2 potes com patê. Aí, ou, por exemplo, ela ia cozinhar um feijão, e aí quando ela via na geladeira tinha um pote com feijão. Por quê? Porque os potes eram coloridos e fechados, ela não conseguia abrir. Ou às vezes ela ia pegar um patê, quando ela abria era o café, quando ela abria era um chá. Não era uma coisa prática. E na vida de adulto, né, a gente sabe que a vida corrida, o que a gente mais tem, a gente já tem problema. Então o que a gente puder fazer para facilitar o nosso dia é muito melhor. E aí ela pensou assim, olha, isso não está funcionando. Eu vou ter que achar outra coisa para poder arrumar isso aqui, né? E aí ela estava um dia no mercado e ela viu um pote de vidro em tampa transparente. E aí ela pensou assim, olha que interessante. É uma coisa que me serve, porque é um pote onde eu posso guardar as coisas. Tem tampa para não ficar aberto na geladeira, mas é transparente, então eu consigo ver, eu consigo visualizar o que está ali. Só que ela já tinha comprado na primeira vez um monte de pote. Quando ela pegou 2 potes de vidro, colocou no carrinho e ela pensou, não, mas 2 potes não vão resolver o meu problema. Porque eu faço muita comida, eu tenho um monte de coisa, eu faço comida para a semana. 2 potes não vão resolver. E aí ela tirou os 2 potes do carrinho e colocou de volta na prateleira. E aí, nesse exato momento, a mente dela falou assim, mas 2 potes dá para você começar. E aí depois você compra mais 2, até você ir desfazendo, você vai trocando. Você compra 2 agora, troca 2, até que uma hora todos os potes vão ser de vidro. E quando eu li essa história, eu fiquei pensando muito na nossa vida. Porque nós, muitas vezes, somos da mesma forma. Nós agimos da mesma forma. E eu quero, depois de ter contado essa história, eu quero desenrolar ela em alguns pontos, né? Para a gente entender. E o primeiro ponto é ali que eu falei, né? Sobre os problemas. Como na nossa vida, sendo adulto ou sendo adolescente, todos nós temos problemas. Adultos têm problemas de adulto, adolescente tem problemas de adolescente. Hoje a gente estava no trabalho, a Isabela teve uma reunião na escola, ela chegou com a cara empurrada e eu perguntei, o que aconteceu? É que eu fiquei de recuperação em 2 matérias, vou ter que 2 dias na escola. E ela estava empurrada. Eu falei, mas olha, são 2 dias. Se você tivesse em outras matérias, você teria que ter a semana inteira ir para a escola. Ou você poderia ter reprovado. Isso é uma recuperação, você vai lá, estuda e resolve. Para mim, que sou adulta, que tenho outros problemas, isso era uma coisa simples, era uma coisa fácil. Mas para ela, que é adolescente e não tem problema de adulto, isso para ela era um problemão. Porque a maioria dos amigos estavam de férias e a aluna ia ter que 2 dias na escola. E na vida, todos nós somos assim. Todos nós, à medida que nós vamos crescendo e amadurecendo, novos problemas vão surgindo. E a gente precisa aprender a lidar com isso. E até no próximo slide, eu orei, né, e eu tirei essa palavra, e eu fiquei pensando, nossa, semana passada a Vera pregou sobre Neemias e Deus me deu novamente. Que diz assim, Neemias 1:4. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. É o primeiro ponto desse versículo. Que aqui Neemias estava vivendo lá na casa do rei, junto com o palácio, né? Ele era copeiro do rei, quando ele soube ali o que havia acontecido com o povo de Jerusalém. Porque o povo que não tinha ficado escravo, que tinha conseguido fugir e não estava cativo, estavam vivendo na miséria, estavam vivendo ali em ruínas em Jerusalém. E o Neemias ali, quando ele soube disso, ele tomou para si um problema. Ele tinha um problema. E quando ele soube desse problema, a primeira coisa que a gente percebe é que ele se permite, a palavra fala, eu sentei, eu chorei e lamentei por alguns dias. Neemias, a gente sempre pensa na parte que ele foi lá, reconstruiu a cidade, que é maravilhosa. Mas Neemias, ele teve ali um momento de fragilidade.
Ele ficou triste com aquilo. E é o primeiro ponto que a gente precisa entender, que nós, muitas vezes, vamos passar por momentos de frustração. Por exemplo, como a Isabela, ela foi na reunião e, claro, a expectativa era, você passou, está de férias, lindo, começou suas férias, pode ir para casa, tudo maravilhoso. Quando a professora fala, você vai ter que vir 2 dias para recuperar, um sentimento de frustração ali bate. E não é legal. Não é legal sentir tristeza, não é legal se frustrar, porém na vida acontece. Às vezes você vai no médico e você queria ver que está tudo bem, o médico fala, você vai ter que se alimentar melhor, vai ter que se cuidar. Não é assim. Às vezes você está juntando dinheiro para uma coisa, e aí o carro quebra, você tem que tirar o dinheiro que você estava juntando para poder pagar o carro. Imprevistos e problemas acontecem. E a gente pode chorar, a gente pode sentir, mas a questão é que muitas vezes a gente só fica nessa parte, nesse momento. Vem um problema, vem uma notícia ruim, você se afunda na tristeza, você se afunda ali no problema e não sai disso. Só que o versículo continua falando assim, que ele lamentou por alguns dias, porém ele ficou jejuando e orando diante dos céus. Então Neemias, ele sentiu, recebeu a notícia, ele sentiu, chorou, porém ele foi ali buscar em Deus a direção, a solução do que ele poderia fazer. Porque a parte que Neemias fala com o rei, pede para poder ir, vai até a cidade, chega lá e organiza as coisas, antes disso, ele teve que ter um momento dele com Deus, para Deus direcionar ele. E talvez você esteja aqui hoje, você pode dizer, eu estou nesse momento da minha vida, onde eu tenho um problema, onde eu tenho um dilema, e eu não sei o que fazer. E meu amado, a primeira coisa que você precisa fazer, após você sentir o baque, você sentir a tristeza, é dobrar o seu joelho, ou você se reservar um momento e ir falar com Deus. Pedir para Deus te dar a direção. Pedir para Deus mostrar o caminho, o que você deve fazer, qual direção você deve seguir. Nós louvamos isso no caminho, né? Que quando eu não sei que direção tomar, eu paro tudo para te escutar. Só que a questão é que muitas vezes é lindo essa parte da música. Nós louvamos isso, mas na prática a gente não faz. Na prática, você vive dias, meses, anos com uma tristeza, com um problema, tirando a sua paz, mas você não dobra o seu joelho, você não reserva um momento para buscar a direção de Deus, né? Então a gente precisa alinhar isso, a gente precisa trabalhar isso no nosso coração, para que a nossa vida não seja uma vida de pessoas que são cristãs, que carregam o nome de Cristo, mas a pessoa que vive com a cara amarrada, vive com a vida com tristeza, vive chorando, vive se lamentando. E claro que mesmo sendo cristão, problemas vão vir. Neemias era do povo de Deus e tinha um problema, mas ele logo se levantou e foi buscar quem ele poderia recorrer, que era Deus. E a gente precisa saber quem é o nosso refúgio, quem é, aonde nós vamos encontrar a solução. E entender que a solução que Deus tem para nós, muitas vezes não é aquilo que a gente esperava, mas é o que é o melhor para nossas vidas. Amém? E o próximo slide diz assim, o problema é que vivemos em um constante ou é tudo ou é nada. E por que eu coloquei essa frase? Ou é tudo ou é nada agora. Porque lembrando da história que eu contei no começo, ela queria trocar os potes, e quando ela se viu na situação de que, financeiramente falando, ela não iria conseguir trocar todos os potes de plástico de uma vez por todos de vidro, o que ela pensou? Então não vou levar. E muitas vezes nós agimos da mesma forma na nossa vida. Ou é tudo agora, ou é nada. Nós somos assim. E hoje, e a internet tem ajudado muito nisso, né? Eu até trouxe uma pesquisa, põe aí, Breda, que diz assim, eu pesquisei. Perca 10 quilos em 30 dias. Parece uma proposta maravilhosa. E hoje em dia é o que mais se vende nas redes sociais. Perca 10 quilos em 30
dirigir agora? De ter um carro agora? Seria maravilhoso, não seria? Você pode? Não. Mas nós vivemos num mundo onde as pessoas postam uma vida que tudo é muito rápido, tudo é muito maravilhoso. A pessoa ela começa, agora tem uma influenciadora que ela anda comendo ovo, aí ela tem uma barriga chapada. Você vê só as pessoas comendo ovo achando que vai ficar em um mês, porque fazem 3 meses que ela teve filho. E a barriga dela já está um tanquinho. Eu nem tive filho, não tenho tanquinho. Mas ela teve um filho, em 3 meses, comendo ovo, a barriga dela já está trincada. E aí as pessoas olham isso e compram essa ideia. E aí o primeiro ponto é, o que você tem comprado? O que as pessoas têm te vendido na internet e você tem comprado? Aí eu falei assim, não comprei, mas eu nem trabalho, nem tenho dinheiro para comprar, a gente compra. Quando você vê um influenciador, os adolescentes, quando vê lá um MC, um cantor, que posta lá, ai, se você entrar na plataforma não sei das quantas, eu entrei com 5 e estou com 500. Fiz 500. Ai, no jogo do Tigrinho, eu apostei R$100, fiz R$1.000. Os olhos enchem. As pessoas ficam assim, nossa, se ele conseguiu, eu vou conseguir também. Se ela consegue ter um filho em 3 meses, a barriga dela está desse jeito comendo um ovo, eu vou conseguir também. E a gente vai entrando nessa onda e vai trazer para nossas vidas. Então assim, ou eu vou para a academia e em uma semana eu fico magra com o corpo que eu quero, ou para mim não funciona. Nem adianta eu ir. Porque a fulana falou que em um mês tinha resultado. Eu estou indo. Mas não convém o resultado? Eu acordo cedo, 5 horas da manhã, faço, corro, acontece e não estou milionária. Mas na internet as pessoas vendem que sim. Se você entra no Instagram de um influenciador, 10 horas da manhã, a pessoa já fez tanta coisa que eu não consigo fazer durante o meu dia. Porque eu não passo o dia inteiro, a pessoa fez 10 horas da manhã. Ela já correu, ela já falou com Deus, ela já orou, ela já falou, brincou com os filhos, já conversou com a mãe, já ganhou R$1.000. E eu ainda, 10 horas da manhã, entreguei 2 pedidos para desesperar com o próximo. Mas porque é vida real. E a gente precisa entender que na vida, na realidade, tudo tem um processo. Tudo leva tempo. O problema é que muitas vezes a gente briga com o tempo. Se você olha para a sua vida e fala assim, ó, eu quero juntar dinheiro. Eu até trouxe aqui. A gente tem um cofrinho que tem aqui várias moedas de R$1. Essa é a terceira vez que a gente está juntando. E, gente, antigamente, quando não tinha Pix, era muito mais fácil de juntar. Agora está mais difícil ainda. O que eu enchi, às vezes, em um ano, esse aqui está quase 2, e eu ainda não terminei de encher. Mas se eu chegar assim, em alguém e falar assim, ó, quem quer esse cofrinho? Todo mundo. Todo mundo quer. Mas aí a pergunta é, quem quer juntar todo dia, ou sempre que a moeda vier na sua mão, ao invés de comprar um doce, de comprar alguma coisa, colocar no cofrinho? Aí já é outra história. E o problema é que a gente precisa fazer as pazes com o tempo. A gente precisa olhar o tempo não como nosso inimigo. Não de olhar assim, eu queria ser rica. Eu queria conquistar a minha casa. Eu queria ter um celular. Eu queria um tênis. Eu lembro que o primeiro salário que eu peguei, a primeira coisa que eu comprei foi um tênis. Pra mim. Porque os meus salários eu já tinha comprado comida na minha casa, comprado o que era necessidade. O tênis era luxo. E foi a primeira coisa que eu consegui comprar para mim. Diretamente para mim, não para minha casa, não para meus irmãos. Mas eu sei o quanto eu tive que batalhar para comprar aquele tênis. Levou um tempo. E essa é a questão. A questão é que a gente olha o tempo como nosso inimigo. Se eu não posso ter agora, então nem vale a pena fazer. Às vezes você olha para a sua vida espiritual e você já teve no auge e hoje você não está, ele fala assim, se não for para eu já ter uma comunhão 100% com Deus, então nem vou orar. Você não ora, aí você não jejua, e aí você não busca. E aí sabe quando você vai chegar no seu auge? Nunca.
tinha condições de comprar todos os potes, ela poderia começar comprando 2. E na outra semana mais 2. Até chegar o momento em que todos os potes seriam de vidro. O problema é que a gente ignora o processo. Nós queremos as coisas agora, para já, para ontem. Então, se não for para eu estudar e ter inteligente já de cara, eu não quero. A Brenda me comentou que ela agora, com o curso, está fazendo um curso de inglês. Yasmin, já está assim arrasando, já está 100%? A gente já pode mandar você falar com alguém, você já vai saber falar tudo? Não. Mas já fez quantas aulas? 8 aulas. E você ainda não está pronto ainda? Se eu colocar você para falar com alguém, você não consegue falar? Mas são 8. E o pacote é de quantas? Quanto tempo? 1 ano. 1 ano. Então, são bastantes dias aí de aula. E ela já fez 8. Mas eu falo para ela assim, vai lá falar. Vai ter palavras que ela não vai saber. Mas ela já está melhor do que no começo. Porque ontem ela mandou um áudio falando, eu sei falar antepassos em inglês. Até ontem ela não sabia falar antepassos em inglês. Eu, por exemplo, não sei. Não me pergunte. E de vez da professora, eu não sou aquela de pau de tentar arriscar aqui, até conseguir falar. Ela é corajosa, eu não sou. Mas você entendeu? Eu queria saber falar inglês? Queria. Tive a disposição que a Brerias me teve? Não. O problema é esse. Que às vezes você olha a vida de alguém e você fala assim, queria. Mas está disposto a pagar o preço? Você está disposto a entender que leva tempo? Claro que todo mundo queria ter uma varinha mágica que aparecia aqui um carro, uma casa, uma vida saudável, um corpo perfeito. Mas tudo na vida leva tempo. E a gente precisa aprender a não abortar os nossos projetos, os nossos sonhos. O problema é que muitas vezes você para no meio do caminho. Você desiste por achar que vai ser difícil demais. Nossa, 1 ano para estar falando inglês fluente é muito tempo. Mas sabe, se eu te contar um segredo, esse 1 ano vai passar de qualquer jeito. Esse 1 ano, a menos que a pessoa morra, vai passar de qualquer jeito. A diferença é que daqui 1 ano, ela vai estar falando inglês. Agora, vai e analise na sua vida. Quantas coisas você sonhou, você planejou, você desejou, mas aí por levar muito tempo, porque você está numa vida corrida, você desistiu. Só que o tempo passou para você. A única diferença é que você está hoje aqui sem aquilo que você sonhou, sem aquilo que você queria. É igual os adolescentes, eles olham a escola e não gostam de estudar, acham que é chato. Só que quando você olha para o ano letivo, o ano ele vai passar de qualquer jeito. A diferença é que no final do ano você pode estar mais inteligente, tendo mais conhecimento, sabendo mais coisas, sendo um aluno aprovado, ou você pode passar 1 ano na sua vida, você não ter tanta inteligência, não saber tantas coisas e ser um aluno reprovado. Mas o ano não passou? O ano não foi o mesmo? A diferença é que você não é o mesmo. E ninguém aqui vai ser. Nós estamos falando de projetos, de planos de final de ano, de como que vai ser o ano que vem. O final de 2025 vai chegar para todo mundo. A diferença é como que você vai estar. Você vai poder falar, ufa, olha, eu terminei que em 2025 eu seria uma pessoa mais de fé, que eu ajudaria mais na obra, que eu seria mais espiritual. E aí em 2025 você vai poder olhar e falar, puxa, foi difícil. Tive alguns empecilhos, mas consegui. Ou você vai olhar mais uma vez e falar assim, nossa, mais um ano. De novo eu prometi que eu teria uma vida financeira mais organizada e estou aqui endividado. De novo, eu prometi que cuidaria mais da minha saúde e estou aqui cheio de problemas de saúde. Nós podemos determinar, nós escolhemos. E pode ser que você determine que o ano que vem você vai estar fazendo sem dívida e talvez chegue o ano que vem, você se organizou, você fez alguma e não tenha eliminado todas. Mas uma parte já foi paga. Você já não está mais como no início. E é isso que a gente precisa entender. Que tudo leva um processo e durante o processo Deus vai nos moldando. Durante o processo Deus vai nos capacitando. Deus um dia prometeu para José que ele seria governador, que ele
projeto, você tem um plano, mas ainda não aconteceu porque você não está pronto. E é durante o processo, é durante o meio do caminho que Deus ele vai te lapidando, que Deus vai te moldando. Para que quando você chegar lá, você ser quem Deus quer que você seja. Quem Deus sonha que você seja. E que nós venhamos pensar sobre isso. E no próximo diz assim, ó. Salmos 41:2. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Hoje, quando eu orei e tirei uma palavra, foi esse versículo que Deus ele me deu. E primeiro que eu sou uma pessoa que a Larissa até fala, que eu sou muito imediatista. Eu quero tudo no meu tempo, tudo agora, tudo pra já. E eu comecei a te dar a palavra com Deus mandando, esperei com paciência no Senhor. E às vezes, você está aqui na correria do final do ano, dezembro, tanta coisa para fazer, tanta coisa para organizar, tanta coisa para se preocupar. E Deus está mandando você esperar, você se acalmar, você desacelerar. Porque muitas vezes nós não temos paciência para esperar o processo acontecer. Nós não temos paciência. E acredite, tem um ditado no mundo que diz: apressado come cru. Tem gente que diz cru e quente. Por quê? Porque se você está com fome e você está querendo comer uma comida, se a gente comentar na Bíblia, tem apressado que come sopa e ainda perde a bênção. Por quê? Estava com pressa, quando a gente pensa em Esaú. E às vezes nós somos esse tipo de pessoa. Vivemos a pressa, vivemos no agito, que tem que ser agora, tem que ser nesse momento. Eu preciso disso agora. E às vezes Deus vai olhar para você e fala assim, ó, espera, calma, vai acontecer. Está acontecendo e às vezes a gente não está vendo. É como você planta ali uma semente. Se eu plantar uma semente agora, quando eu piscar, já vai ter uma árvore? Não. Mas enquanto eu não estou vendo com meus olhos físicos, dentro da terra, já está acontecendo o nascimento da árvore. Já está acontecendo ali o desenvolvimento. Até que leva um tempo que eu consiga ver uma muda. E aí depois uma árvore pequena. E depois uma árvore grande. Mas o problema é que a gente fica nessa ansiedade. A gente fica nesse desespero. E a gente precisa acalmar. Esperar. E aí, esse salmo é o salmo de Davi. E quando ele declara, né? Aqui quem fala é Davi. Esperei com paciência no Senhor. Você pode falar assim, para ele foi fácil. Davi era rei. Era fácil para ele esperar ser no trono. Era fácil para ele esperar na glória ali, ter a riqueza. Só que quando ele fala esse versículo, Davi ainda não estava no momento de glória. Na continuidade fala assim, né? E ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Quando a pessoa ela clama por socorro, é porque ela está em perigo. Quando eu falo assim, eu clamei por socorro, você não pensa que eu estou bem, que eu estou no trono, que eu estou tranquila. Você pensa que eu estou em desespero, que eu estou em apuros. E aí ele continua, né? Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. E é isso que a gente precisa trabalhar no nosso coração. É no momento do desespero, é no momento da loucura, é no momento da correria, é no momento onde a sua mente não te deixa descansar. Quantas vezes nós deitamos a cabeça no travesseiro e a gente não consegue dormir? A gente não consegue ter paz para descansar, porque os problemas, porque a luta, e é isso para resolver, aquilo para resolver. E Deus ele fala assim, ó, espera com paciência, acalma, olha para a sua vida, e no momento da tribulação, no momento da loucura, respira, puxa o ar assim, ó, e solta, para você se lembrar que às vezes é necessário parar. Eu ouvi uma frase, eu até trouxe, que diz assim, ó, é preciso desacelerar para continuar em movimento. Às vezes, para você não capotar o carro, para você não bater com tudo, para você não pifar, para você não surtar, você precisa desacelerar. Você precisa acalmar, maneirar os passos, para que você continue em movimento, para que você continue ali levando a sua vida. E eu fui buscar uma palavra, né, em Jesus, que é o nosso maior exemplo,
eu vi esses dois versículos que eu quero ler para vocês. Em Mateus 14, 13, que diz assim, ó: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali, num barco, para um lugar deserto, à parte. Sabendo a multidão, vieram da cidade seguindo por terra. Então aqui no primeiro versículo fala que Jesus, ouvindo, né, isso, ele se retirou à parte. E aqui é justamente quando Jesus ouve ali que João Batista tinha morrido. E primeiro que João Batista ele era um servo de Deus, mas acima de tudo ele era primo de Jesus. Ele acabou de descobrir que o primo dele tinha morrido. E não foi um momento fácil para Jesus. Porque se fosse, a palavra poderia dizer que Jesus continuou ali pregando, que Jesus continuou orando, curando, que Jesus continuou determinado. E a palavra fala que ele se retirou, porque Jesus sentiu. E lá no 22 diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus com os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Porque como a multidão veio até ele, né? Ele depois dispensou a multidão. E aí fala assim: e despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Então você vê que no momento de angústia, no momento de tribulação, e olha que Jesus era a pessoa que tinha gente para curar, gente para ensinar, discípulo para organizar, discípulo para repreender, milagre para fazer, trabalho para Jesus, não faltava. Mas Jesus, no momento de tristeza, no momento em que o coração estava apertado, no momento em que ele recebeu uma notícia ruim, ele desacelerou. Ele deixou o que ele precisava fazer de lado e ele foi buscar Deus. Ele foi ali sozinho orar. E nós precisamos trabalhar isso na nossa vida, na nossa intimidade, que no momento da tribulação, no momento da angústia, no momento em que as coisas parecem enlouquecer, nós precisamos buscar em Deus, porque Jesus não foi em qualquer lugar. Jesus não foi buscar um homem, um discípulo, um sacerdote, a mãe dele. Ele foi buscar a Deus, porque ele sabia que em Deus ele iria encontrar o que ele precisava. E quantas vezes, né, os adolescentes, por exemplo, que estão aqui, às vezes acontece uma briga em casa, acontece uma situação em casa, e aí sai pra rua, e aí eu estou com aquele amigo que ao invés de aproximar de Deus, te incentiva a fazer besteira, a pecar, a errar, porque já que está ruim em casa, vamos deixar a vida ainda pior. Quantas das pessoas no mundo lidam assim? A pessoa está com um problema, e ao invés dela chegar em casa, resolver, ou ela buscar uma direção, ela vai para beber. Resolve? Não. Porque quando ela, além dela beber, ela gastou o dinheiro dela. Tem gente que quando bebe fica desequilibrada e cria mais problema. Então a pessoa que tinha um, agora tem dois problemas. E tem gente que é assim, que ao invés de ter um problema, recorrer a Deus para ter a solução, a pessoa vai criando mais problema. Aí a vida dela vira uma bola de neve. Ao invés dela tem uma, tem dois, de dois ela tem três. E assim quando ela vê a vida dela, está uma bagunça. Que ela nem sabe aonde começou. Então que nós venhamos seguir o exemplo de Jesus e recorrer a Deus, buscar em Deus aquilo que a gente necessita. E no próximo diz assim, ó: ir com calma também, às vezes, e ainda mais agora que esse mundo de internet, as pessoas elas vivem uma vida como se fosse uma disputa. Então, um comprou um carro, eu tenho que comprar também. Ah, meu amigo na escola tem um tênis, eu tenho que ter também. Ah, e a minha vizinha agora tem uma bicicleta, eu tenho que ter também. E a gente vive sempre acelerado, sempre numa disputa. Quando, na verdade, gente, a vida não é uma disputa. A vida é para você viver a sua vida do modo que você precisa viver, do modo que Deus escolheu para você viver. E às vezes você precisa ir com calma, como eu falei, por exemplo, dos potes. Se ela não conseguia ir comprar todos, então comprasse dois, até que ela iria ter. Falando, por exemplo, do exemplo do peso. Às vezes você vai falar, eu não consigo perder 10 quilos no mês. Mas você consegue perder 2? Você consegue perder 1? Você consegue perder 3? Já é menos do que você já tem. Então vai com calma. Vai com paciência. Tenha paciência consigo mesmo. Às vezes nós nos tratamos como máquina. E você exige de si, e você cobra de si, como se fosse uma máquina.
Eclesiastes 3, 1, 2. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. E o versículo vai dando mais, a palavra vai dando mais exemplos, né? Então você percebe que na Bíblia, Deus já nos ensina isso. Que há tempo para todas as coisas. E o tempo não somos nós que controlamos. A gente às vezes queria, mas a gente não pode. Então você precisa olhar para a sua vida e colocar, fazer uma lista de prioridades. O que é prioridade para você? O que você precisa organizar? O que precisa acabar o seu dia e você não pode fazer? Deixar de ser feito. Às vezes olhar para a sua intimidade com Deus e perceber que na correria do dia a dia não está sendo uma prioridade. Mas colocar para você, se organizar para que a sua comunhão com Deus esteja bem. Porque quando a nossa vida espiritual, quando a nossa vida com Deus está bem, as outras coisas vão fluindo. As outras coisas vão se encaixando. E entender que nós não temos o poder de controlar o tempo. Mas nós podemos controlar a nossa vida. Nós podemos organizar a nossa vida. Nós podemos organizar aquilo que nós fazemos com o nosso tempo. Porque às vezes você fala assim, eu não tenho tempo para poder estudar. Eu tinha que fazer uma prova, eu tinha que fazer um trabalho, e eu não tive tempo de fazer. Mas tempo de ficar na rua, você teve. Tempo de ficar assistindo na televisão, você teve. Então não foi uma falta de tempo, foi uma má administração. Foi uma má organização. E você precisa olhar, amanhã eu sei que meu dia vai ser corrido, então o que eu vou acordar, o que eu vou fazer? Eu vou acordar, eu vou orar, depois eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e vai se organizando, e as coisas vão fluindo, as coisas vão acontecendo. E por último, eu queria passar um vídeo. Só para a gente entender. Dá para ver assim? O que é para isso? Dá para ver? É como se fosse uma placa ali, que ele está colocando, cada uma de um tamanho. Ele colocou a pequenininha numa pinça, vocês viram, né? De tão pequena que ela é. Aí ele levanta ali a última. E aí, ele derruba a pequena. A última que ele tinha colocado ali, né? A penúltima que ele tinha colocado ali, pequenininha. E quando você olha a pequenininha ali, perto da grande, você acha que tem algum impacto? Que tem algum efeito? Não. Mas como diz a frase, mostra um pouquinho para a gente ler a frase. Não são apenas grandes ações que causam grandes efeitos. E a gente pode olhar isso desde o lado negativo, como a pastora sempre falou, né? Que basta um pouco de veneno para matar uma pessoa, um pouco de pecado para poder ali sujar, contaminar alguém. Mas falando do lado positivo, falando do lado bom, gente, uma pequena ação que você faz, uma pequena decisão que você toma, a decisão de levantar agora, de orar e de se arrepender e falar com Deus, que aos teus olhos, nossa, mas a oração é pequena, é nada perto de tudo que eu tenho que consertar. Mas essa pequena ação de orar, essa pequena ação de tomar a decisão, pode fazer grandes impactos na sua vida. O problema é que nós não valorizamos o pequenininho e queremos chegar lá no grande. Queremos chegar ali já no grandão, quando na verdade é necessário os pequenos passos. É necessário um pouco, porque de pouco em pouco a gente vai conseguindo chegar. Você consegue alcançar. Então que você possa valorizar e priorizar as pequenas ações. Se você não pode fazer muito, faça um pouco. Mas comece.